A chegada dos portugueses ao Japão. Com a conquista de Ceuta em 1415, no norte de África, pelo infante Dom Henrique, inicia-se a época de ouro de Portugal, com uma grande expansão e os descobrimentos portugueses. Em 1487, Bartolomeu Dias, comandando uma expedição com 3 caravelas, atinge o Cabo da Boa Esperança e estabelecia-se assim a ligação náutica entre o Atlântico e o Oceano Índico. Com a descoberta então do caminho marítimo para a Índia, pelo Oceano Índico, em 1498, inicia-se a expansão portuguesa pela Ásia. A tomada de Cochim em 1503, de Goa em 1510 e de Malaca em 1511, e o envio de embaixadas a diversos reinos e a descoberta das Ilhas das Especiarias, as Molucas, em 1512, consolidaram Portugal como uma potência militar e comercial mundial, criando o Império Português, o primeiro à escala mundial. Os portugueses chegaram ao Japão em 1543, quase 100 anos antes de qualquer outra presença europeia. O contacto entre as duas civilizações deixou marcas duradouras. A língua portuguesa foi no início o meio de comunicação com o Japão. Ainda hoje há inúmeros vocabulários japoneses de origem portuguesa. Foi com os portugueses que entrou no Japão a imprensa de tipos metálicos, sendo um missionário português quem escreveu também a primeira gramática de língua japonesa. Foram também os portugueses que introduziram no Japão as armas de fogo, além de novos conhecimentos nos domínios da medicina, astronomia, matemática, além de ensinarem a arte de navegação dos portugueses aos japoneses. Este período, que os japoneses chamaram de Nambanjin, que significa literalmente comércio com os bárbaros do sul, durou menos de 100 anos, até aos editos de isolamento em 1640, a proibirem qualquer presença cristã no Japão. Vamos então conhecer a ilha Tanegashima, onde os portugueses chegaram nesse ano de 1543, momento celebrado pelos japoneses até hoje, na forma real de uma história de amor. Tanegashima, a ilha da espingarda portuguesa. No livro Peregrinação, Fernão Mendes Pinto conta a história de como em 1543 uma violenta tempestade direcionou o junco chinês em que viajava, junto a outros 2 portugueses, até à remota ilha de Tanegashima, no Japão. Quando a Peregrinação foi publicada em Portugal, em 1614, foi recebida com ceticismo e críticas, por sua natureza fantasiosa e irreal. Isso originou o ditado popular: Fernão, mentes? Minto. Apesar das críticas, possivelmente devido à vivacidade da narrativa e à exótica descrição da época dos descobrimentos, a obra foi traduzida para espanhol, inglês e francês, ganhando grande popularidade na Europa do século XVII. O relato da peregrinação, Mendes Pinto, é contrariado por uma teoria que indica como tendo sido os portugueses António da Mota, António Peixoto e Francisco Zeimoto os primeiros a desembarcar naquele local. Embora não subsistam provas conclusivas que confirmem a presença de Fernão Mendes Pinto neste primeiro junco que aportou ao Japão, está comprovado que esteve entre os primeiros portugueses que o fizeram. Essa dúvida não parece incomodar o povo de Tanegashima, pois durante os festejos que anualmente celebram a chegada dos primeiros marinheiros lusos à ilha, Fernão Mendes Pinto é uma das personagens que tem lugar de destaque. O motivo que leva à realização dessa festividade prende-se ao facto de terem sido os navegadores portugueses que, ao desembarcarem na praia de Nishimura com as espingardas ao ombro, naquele longínquo ano de 1543, introduziram as armas de fogo no Japão. É possível que os arcabuzes ou mosquetes que esses navegantes levavam nessa altura fossem exemplares saídos do arsenal de Goa, designado por Casa das 10.000 Espingardas, onde existiam espingardas de mecha ou indo-portuguesas, resultantes da fusão da espingarda portuguesa com a goesa, e utilizadas na época pelos portugueses nos mares do Oriente. Não se sabe ao certo o motivo que terá levado o português Zeimoto a disparar a sua arma após ter desembarcado. Sabe-se, porém, que o clarão e o estrondo produzidos pelo disparo, bem como o resultado do tiro, talvez a morte de um pássaro, impressionaram profundamente os japoneses que se encontravam no local e interessaram principalmente a um jovem senhor feudal de Tanegashima chamado Tokitaka, que, ao perceber o funcionamento e a finalidade das armas, as considerou a coisa mais extraordinária do mundo, tendo pedido a Zeimoto que o ensinasse a disparar. O português acedeu e acabou por vender 2 espingardas a Tokitaka, ensinando-lhe também como se fazia a pólvora portuguesa, que era superior à japonesa. O Japão era considerado uma sociedade feudal avançada, dotada de tecnologia pré-industrial. Era mais povoada e mais urbanizada de qualquer país ocidental de então,
tinha no século XVI cerca de 26 milhões de habitantes, contra 16 milhões de França e 4 milhões e meio da Inglaterra. As suas universidades budistas eram maiores do que qualquer instituição de ensino do Ocidente, a exemplo das universidades de Salamanca ou de Coimbra. Alguns observadores europeus contemporâneos escreveram que os japoneses superam não apenas os demais povos orientais, eles ultrapassam também aos europeus. Os japoneses inicialmente reprovavam os modos fúteis dos estrangeiros recém-chegados. Um registro japonês contemporâneo relata: comem com os seus dedos em vez de usarem os pauzinhos como nós. Manifestam os seus sentimentos sem qualquer autocontrole. São incapazes de entender a nossa escrita. Os primeiros visitantes europeus ficaram impressionados com a habilidade dos artesãos e ferreiros nipónicos. Isto deve-se ao facto de o Japão ser bastante pobre em recursos naturais comuns na Europa, especialmente o ferro. Assim, os japoneses passariam a ser reconhecidos pela forma económica com que empregavam os recursos de que dispunham. O que havia em pequena quantidade, eles aprenderam a usar com grande especialização. A coragem guerreira dos japoneses também foi notada. Um decreto real espanhol de 1609, especificamente dirigido aos comandantes espanhóis do Pacífico, dizia para não arriscar a reputação de nossos braços e enfrentar um soldado japonês. Tropas samurais japonesas foram depois utilizadas nas Ilhas Molucas pelos holandeses para enfrentar os ingleses. O jovem japonês Tokitaka percebeu a importância de que as armas de fogo poderiam ter no Japão, que na época se encontrava dividido em vários feudos, cujos senhores combatiam constantemente entre si através dos seus exércitos de samurais. Por esse motivo mandou o seu ferreiro fazer cópias da espingarda. As primeiras réplicas, embora perfeitas na aparência, não funcionaram devido a uma deficiência no gatilho, e foi necessário esperar pelo retorno dos portugueses, que regressaram um ano depois, para que o defeito fosse corrigido. Mas já lá vamos a esse regresso, para conhecer a famosa história de amor luso-nipónica. Incentivados por Tokitaka, os ferreiros, após o regresso dos portugueses e ficarem a dominar a técnica do fabrico das espingardas, iniciaram-se na sua produção. Ao princípio, as armas eram feitas apenas em Tanegashima, sendo depois exportadas para o resto do Japão. Porém, rapidamente esse fabrico se estendeu às outras ilhas e em 1563 estava difundido por todo o país. Para além do fabrico de espingardas, o jovem senhor feudal, Tokitaka, criou também as primeiras escolas de tiro para que os seus soldados aprendessem a usar as novas armas. Designadas inicialmente por Tanegashima, as novas armas passaram depois a denominar-se Teppo, mantendo-se fiéis ao modelo original no que respeita ao mecanismo e à estrutura básica. Naquela época, o Japão estava no meio de uma guerra civil, o chamado período Sengoku, período do país em guerra. E tal como Tokitaka presumira, a introdução das armas de fogo revolucionou as táticas de guerra japonesas, que até então eram travadas com arcos e flechas, lanças e espadas em combates corpo a corpo. Contribuindo para o fim dos combates internos e para a unificação do país, foi conseguida politicamente em 1600 pelo comandante do exército Tokugawa Ieyasu. Em 1607, um neto de Tokitaka, que pretendia prestar homenagem ao seu avô, solicitou a um monge escritor e cronista que redigisse um relato sobre a introdução das armas de fogo no Japão, já que nela Tokitaka havia tido um papel relevante. O monge acedeu ao pedido e compôs a Crónica da Espingarda, Teppoki, uma obra onde são narradas as circunstâncias que envolveram a chegada das espingardas ao país, bem como a mudança que daí ocorreram no Japão, verificando-se que vários factos relatados nessa obra são coincidentes com aquelas que Fernão Mendes Pinto descreve na sua Peregrinação. Após a Teppoki ter sido concluída, foi-lhe acrescentada uma informação suplementar, onde é relatado que quando Tokitaka soube que os portugueses tinham regressado ao Japão e tinha nas suas mãos armas que não funcionavam, mandou Kinbei, o seu ferreiro de confiança, procurá-los com o objetivo de descobrir o motivo por que não disparavam as armas fabricadas a partir daquelas que os portugueses tinham vendido. A descrição continua dizendo que Kinbei tinha uma filha muito bonita chamada Wakasa, que levou consigo quando se encontrou com os portugueses. Vendo o interesse que o capitão do barco português demonstrava pela filha, prometeu-lhe que lhe daria a rapariga em troca do segredo que fizesse as espingardas funcionarem. Quando Kinbei regressou do encontro, Wakasa já ficara com o capitão e a acompanhá-lo ia um armeiro que forneceu todas as explicações necessárias que possibilitaram fabricar ao longo de um ano uma dúzia de réplicas perfeitas das espingardas portuguesas. O relato diz também que Wakasa partiu no navio com o capitão e de ambos nasceu o primeiro luso-japonês.
A narração conta que, com o tempo, a rapariga começou a lastimar-se das saudades que tinha da ilha, do Japão e da sua família, e que o capitão, perante os seus lamentos, concordou em deixá-la em Tanegashima numa viagem que o barco fez ao Japão. Porém, não conseguindo separar-se do filho, o capitão o levou consigo, prometendo que voltaria. Contudo, os meses e os anos passaram e o capitão nunca mais voltou. Na Teppoki, a narrativa termina desta forma. Todavia, a lenda dá-lhe continuidade, acrescentando que o Asaka ia todos os dias para o cabo Kadokura, na esperança de vislumbrar o barco que traria o capitão e o seu filho de regresso. Um dia, não se sabe se foi sonho ou realidade, o Akasa viu uma sombra no horizonte e, imaginando que podia ser o barco, correu em direção à falésia para poder ver melhor o mar. Porém, com a precipitação da corrida, desequilibrou-se e caiu, encontrando a morte no fundo do penhasco. Sepultaram-na junto à campa do pai, no cemitério dos Ferreiros, e nesse local continuam a ser deixados lírios brancos, designados em Tanegashima por lírios da espingarda, Teppoki Lily. O relato na Teppoki não especifica quem era o misterioso capitão. Fernão Mendes Pinto, na peregrinação, quando se refere ao desembarque em Tanegashima, narra apenas a demonstração realizada por Zeimoto sobre o funcionamento da espingarda, seguida da compra de 2 exemplares da arma por Tokitaka, sem aludir a qualquer romance naquela altura ou posteriormente. No entanto, para os habitantes de Tanegashima, o capitão e protagonista da história foi Fernão Mendes Pinto, também designado por Sr. Pinto, Pinto-san. Embora não saibam explicar como souberam da existência do navegador português, nem porque fizeram dele o capitão. Capitã, palavra portuguesa que se espalhou por todo o país. As personagens desta história, que talvez junte realidade e fantasia, são recordadas no Festival da Espingarda, Teppo Matsuri, que desde 1969 é festejado anualmente em Tanegashima, no mês de julho, e que durante o qual é celebrada a chegada das armas de fogo ao país, sendo lembrados aqueles que as trouxeram, assim como os que aprenderam a usá-las e as divulgaram. Depois que o Japão foi pacificado e unificado por Kugawa Ieyasu, em 1603, o Japão fechou-se progressivamente para o mundo exterior, principalmente por causa da ascensão do cristianismo e tráfico de seres humanos para as Américas. Em 1650, com exceção do posto comercial de Dejima, em Nagasaki, que pertencia à Holanda, e alguns casos de comércio com a China, os estrangeiros estavam sujeitos à pena de morte e os cristãos japoneses eram perseguidos. Curiosamente, os holandeses, ao invés de serem chamados Namban, os bárbaros, receberam o nome de Komo, que literalmente significa cabelo vermelho, e chegaram ao Japão em 1600 a bordo do Lift. O seu piloto era William Adams, o primeiro inglês a chegar àquele país. A partir de 1650, as armas de fogo foram quase completamente erradicadas no Japão, em prol das mais civilizadas espadas. Viajar para o exterior e a construção de navios de grande porte também foram explicitamente proibidos. Daí começou um período de isolacionismo, seguido de paz, prosperidade e progresso interno, conhecido como o período Edo. Os chamados bárbaros voltariam 250 anos mais tarde, forçados pela industrialização, que foi possibilitada pelo iluminismo, e derrotaram o isolacionismo japonês, a partir da abertura forçada do Japão ao comércio global por uma frota militar norte-americana sob o mandato do Comodoro Matthew Perry em 1854. Quando, em 1549, São Francisco Xavier chegou ao Japão, expressou a sua opinião sobre os japoneses escrevendo que a gente que até agora temos conversado é a melhor que até agora está descoberta, e me parece que entre gente infiel não se achará outra que ganhe aos Japões. E um companheiro de São Francisco Xavier acrescenta: e se houver a descrever todas as boas partes que há neles, antes faltaria tinta e papel que matéria. Eu fui 3 léguas pela terra dentro, vi os montes bem aproveitados e semeados. É terra bem assombrada e graciosa. Gente pouco cobiçosa e maviosa e muito devota aos seus ídolos. É gente muito soberba e belicosa. Todos muito grandes frecheiros de arcos grandes como os ingleses. É gente muito liberal. Se vais à sua terra, parece que nos querem meter na alma. Com efeito, talvez poucas nações consigam, à semelhança daquilo que fazem os japoneses, abstrair-se do seu nacionalismo e celebrar a presença e a herança deixada por um povo estrangeiro, como acontece com a população de Tanegashima, que inclui na sua maior festividade personagens nativas e forasteiras e a todas presta homenagens de forma igual. Na ilha, o tributo aos navegadores portugueses não é prestado apenas no Festival da Espingarda. Está presente em placas e pequenos monumentos colocados em locais estratégicos
e em algumas situações é evidenciado, como é o caso da maior estátua de Tanegashima, que se situa no porto sobre o cais e representa o infante Dom Henrique. Chamam-lhe por lá simplesmente o Homem do Mar. Outro exemplo é o mirador construído em forma de caravela sobre o cabo Kadokura, onde os japoneses contactaram com os marinheiros luzes, os primeiros ocidentais que conheceram. Curiosamente, é próximo desse promontório que se situa o Centro Espacial de Tanegashima, que é a principal base de lançamento aeroespacial do Japão, como se, por um desígnio pré-determinado, aquela ilha, através do cabo Kadokura, fosse um local destinado a contactar com regiões longínquas. E essa é, sem dúvida, uma realidade que talvez nem Fernão Mendes Pinto, com toda a fantasia que o acusavam na sua narrativa, poderia ter imaginado. Se gostaram do vídeo, não deixem de subscrever o canal. Muito obrigado por terem assistido e até breve.